beleza? Boa noite! Boa noite a todos vocês que estão conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação. O professor Tércio Câmara, já está aqui embaixo. Deixa eu baixar mais aqui, que é para pegar aqui, que a Yara tá botando nas minhas pernas aqui, Yara. Que é isso? Tá aí, ó. Sejam todos muito bem-vindos. Você que está aí através dos polos, conectados nos mais distantes lugares, municípios do meu estado querido do Piauí. E você também que está pelo YouTube, também seja muito bem-vindo, tá? A partir de agora estamos começando a nossa aula de biologia. Como hoje é sexta, esse negócio de música está começando a ficar complicado, porque eu vou para um estúdio, é uma pessoa que pede, vou para o outro, a pessoa que foi a Yara, eu não estou entendendo. Seria porque hoje é sexta-feira? Hã? Eu não sei, eu não estou entendendo isso daí, né? Pedi uma música aí, essa música vamos dizer, é bem conhecida aí do Zezo. Aí deixa eu mandar logo um abraço aqui para o pessoal de Oeiras, tá? Um abraço, nossa primeira capital. Você pode revirar o mundo e não vai achar ninguém melhor que eu. Coração tá de ponta cabeça, não entendo como te perdeu. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em um filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você não me ame, eu duvido. No calor dessa cama eu duvido que em teus sonhos não chama por mim. Eita, Yara, dia de sexta-feira, essa chuvazinha assim leve, né? Peraí, calma, que ainda não é sextou. É sextou pra galera da manhã, acabou de sextar pra galerinha da tarde, há 10 minutos atrás, mas pra galera da noite ainda não é sextou. Se acalme. Daqui a pouco a gente vai, tá bom? Vamos lá então, vamos falar da nossa aulinha de hoje, saúde ambiental, tratando aí sobre doenças. Hoje, 4 de novembro de 2022. Então, estou colocando aqui como roteiro da nossa aula, né? Avaliar notícias que relacionam o reaparecimento de doenças consideradas erradicadas. Vou falar aqui um pouco sobre a varíola, nós vamos tratar aqui. E relacionar as ações humanas que levaram a esse ocorrido. Você sabe que ao término sempre a gente trata um pouco sobre as nossas questões, tá bom? Sem problema nenhum. Belezinha, galera? Para nós podermos, como a gente fala, normalmente, olha lá, normalmente, como a gente fala sobre, vamos dizer, sobre doenças, de um modo geral, principalmente aquelas trabalhando aqui a questão das aulas, aquilo que a gente mais fala é sobre os vírus. E para isso, é claro, eu preciso observar, né? Claro. E aí, começar a falar sobre uma coisa chamada características gerais dos vírus, tá bom? Então isso aí é importante demais, tá? Então, para a gente poder entender mais ou menos, só para a gente entender mais ou menos aí, essa questão dos vírus, nós vamos começar falando que eles são acelulares, tá? Então, o primeiro ponto é isso daí,
tá certo? São organismos acelulares. Esse é o primeiro ponto que eu acho que é dos mais importantes de todos. São organismos que não são formados por células. Quando a gente trata até de doenças bacterianas, né, doenças causadas por bactérias, tudo bem. A gente fala aqui na boa, tranquilo, sem problema nenhum. Mas a gente vê que as bactérias são organismos que apresentam célula. São organismos celulares. Agora, quando a gente passa para os vírus, não. São parasitas intracelulares obrigatórios, né? Parasitas intracelulares obrigatórios. Então, isso significa o que exatamente, professor? Um vírus, para poder manifestar a função de um ser vivo, ele precisa estar parasitando uma célula. Então, esse é um outro ponto que é super importante e que você precisa ficar atento com relação a isso. Tá bom? Você precisa ficar atento em relação a isso aí. São organismos que apresentam obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente, eles são parasitas intracelulares, não tem jeito. São as menores entidades biológicas. Eu falo de entidades biológicas, galera, porque a gente sabe que existem os chamados PPLO, Pluri-like Organisms. E esses caras, os PPLOs, eles são organismos que apresentam uma quantidade, eu não posso chamar de jeito nenhum de organismos, mas de, vamos dizer, de estrutura química, né? De estrutura química. Então, não é exatamente um organismo como, por exemplo, uma bactéria. Não é uma bactéria. A bactéria é um organismo, muito embora seja unicelular, não é? Seja procarionte, o que a torna ainda mais simples, mas ainda assim é um organismo. Os PPLOs, não. Possuem uma ou mais moléculas de DNA, de RNA ou DNA, tá? RNA ou DNA. E a gente sabe muito bem que se trata de uma estrutura, né, que é formado basicamente de uma cápsula de natureza proteica e vamos dizer, material genético dentro, tá? Basicamente isso daí. Beleza, galera? Então aí é um ponto importante que você precisa saber. Outro ponto, eu falei que o envoltório, ele tem moléculas proteicas, mas eu vou já mostrar isso para vocês, né? Já no outro slide. Ele não possui, em alguns vamos dizer, alguns dos vírus, não todos, é óbvio, mas alguns vírus, eles apresentam um envoltório lipídico, um lipídio ao redor. Tá? Só para você ter uma ideia. O envoltório lipídico ao redor. Nós vamos ver aqui, ó. Não possui metabolismo próprio, são causadores de infecção no homem,
né, em animais, vegetais, bactérias. Não se desenvolvem em ambientes extracelulares, também tem esse ponto. Não se desenvolve em ambientes extracelulares. Cara, só para você ter uma ideia disso daí. Só para você ter uma ideia aí. Beleza? Então vamos lá. Ó. Vamos dar continuidade. Olha só. Olha a estrutura básica que eu falei para vocês aqui. Então veja lá. Aqui você tem o capsídeo, tá? Aqui você tem o capsídeo. Esse capsídeo, ele é uma estrutura formada por proteína, tá? Você tem aqui o ácido nucleico, que pode ser, como eu falei, o DNA ou o RNA, né? O ácido nucleico. Eu vou botar aqui DNA barra RNA, tá? Barra RNA. Você tem, neste caso aqui, um vírus com envelope, tá? Esse envelope aqui, ele é de lipídio. E por fim, você tem espículas. E tem um detalhe, né, gente? Professor, o senhor pode dar um exemplo aí para nós? Posso. A Covid-19, o SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid, ele é um vírus que apresenta essa espícula. Apresenta o envelope de lipídio e apresenta essa tal de espículazinha que você está vendo aí. Então, gente, presta atenção. Pra você entender isso aí. Presta bem atenção. Não são todos os vírus que apresentam isso. Não são todos os vírus que apresentam esse envelope e essa espícula. Nem todos apresentam isso aí. Tá bom? Vamos para a próxima. Os vírus, pessoal, os vírus, de um modo geral, eles apresentam dois tipos de ciclos: o lítico e o lisogênico. Ou lisogênico e o lítico, tanto faz. Beleza? Como você queira. Tanto faz como tanto fez. Então vamos lá para a gente poder entender aqui. O ciclo lisogênico, ele tem uma diferença muito simples, muito básica, tá? E se você observar, ele tem aí vamos dizer, uma diferença básica que é o rompimento da célula hospedeira, tá? O rompimento da célula hospedeira. A célula hospedeira, ela se rompe lá no ciclo lítico, mas nesse aqui que é o ciclo lisogênico, não rompe, tá? Não ocorre esse rompimento. Então existe aí uma diferença que a gente precisa conhecer. Veja, como é que começa tudo? Tudo começa a partir do momento que o vírus tá aqui, ó, tá? Ele chega na célula aqui, ele está aí, vamos dizer, se acoplando na célula, tá? Está se acoplando da célula.
Logo em seguida, não sei se vocês estão prestando atenção porque está pequeno, mas se você observar aí, ele está colocando aí, injetando aí o seu material genético. Ele está injetando o seu material genético, tá? Após injetar o material genético, esse material genético, ele se acopla ao material genético da célula hospedeira. E quando a célula hospedeira, no caso uma bactéria, porque nós estamos falando aqui de um rapazinho chamado bacteriófago, tá? Então esse carinha, ele se reproduz. Essa bactéria, bacteriófaga é o nome do vírus, tá, gente? É o vírus que ataca bactéria. E aí, quando esse vírus que ataca a bactéria, essa bactéria se reproduz, tá? O que vai acontecer? Esse cara, simplesmente, ele também se divide. Esse material genético também se divide, tá? E aí, você tem aqui duas novas células formadas com um detalhe. O material genético foi duplicado também, tá? O material genético também foi duplicado. Então, esse é um grande detalhe, aliás, extremamente importante aí. Extremamente importante. Beleza, galera. E aí, ó, vamos para o ciclo lítico, fazendo essa comparação dos dois. Olha aí ele aí. Professor, posso dizer que dentro do ciclo lítico tem o ciclo lisogênico? Cara, pode. Pode. Aliás, digo mais para vocês. Digo mais. O ciclo lítico, ele se desenvolve de maneira muito simples também. Porque ele começa como lisogênico e ele finaliza quando a célula é rompida, quando a célula é rompida, vamos dizer, rasgada, né, vamos falar assim, e o vírus, os novos vírus formados, eles saem de onde eles estão. Aí é o que diferencia o ciclo lisogênico do ciclo lítico. Aí é o que diferencia, é o mais importante. Se você observar o ciclo lisogênico, não há ruptura. Ele tem todas as sequências bonitinhas, mas ele não tem ruptura. Enquanto que o ciclo lítico tem. O ciclo lítico tem essa ruptura. E aí, rasga a célula, os vírus saem, e com isso você tem novos vírus para infectarem novas células. Cara, esse é o momento no ciclo lítico que ocorre aquele estouro de células morrendo, sabe? Aquelas características típicas da doença, né? Os sintomas vão se manifestando ali. Cara, é esse momento aí, tá? Olha a diferença. Aqui, novos materiais genéticos são novas cápsulas proteicas são produzidas, né? E aí você tem aqui, ó, o rompimento dessas cápsulas, ó, o rompimento dessas cápsulas, e aí esses vírus saindo para novos vírus, né? Saindo para poder infectarem novas células. Cara, aí é o fim, tá?
Bom, professor, e agora? Agora nós vamos tratar, já que nós conhecemos as características dos vírus, eu botei aqui para vocês, já que nós já vimos essas características todas direitinho, né? Bacaninha. E agora a gente começa a falar sobre as doenças. Beleza, galera? Então tá aí, nós vamos começar aqui falando sobre febre amarela. Tá aí, ó. Febre amarela. A professor, febre amarela. Aqui nós temos algumas características. Você vai ver aqui o Aedes aegypti, né? Cara, ele é um mosquito extremamente complicado. Esse rapazinho, ele é capaz de picar o indivíduo e transmitir vários tipos diferentes de doenças. Nós vamos ver aqui. Então, o primeiro ponto é esse. Picada do mosquito Aedes aegypti. O contágio é através da picada, a febre amarela. A febre amarela é uma doença endêmica da região norte do país. Região ali do Pará, né? Que é uma região, um lugar onde o indivíduo ali ele tem ali uma grande quantidade, é forte demais, né? Os casos de febre amarela ali naquela região, ela é endêmica dali, pessoas que saem de outros lugares e que vão para lá, né? E entram no estado e não se preocupam em fazer a vacina antes, possibilidade ali de ter problema é muito grande, tá? Então, febre amarela, aí tem os sintomas aqui, a febre, né, a dor muscular, o mal-estar, que aliás é grande demais. Como é que se previne isso, hein, professor? Através do combate ao mosquito, mas principalmente se trata de uma doença que tem o quê? Vacina. Então, é muito importante que você se vacine. É extremamente importante que você se vacine. Se você não vacinar, e esse mosquito, o Aedes aegypti, que aliás tem em todo lugar, né? A febre amarela é endêmica lá, mas ela existe no Brasil inteiro. Agora, lá os casos são muito maiores do que no restante do país. Tá? O que é mais comum para cá? A dengue. A dengue é mais comum. Para cá, para nós aqui, a dengue é mais comum. Tá certo? Muito bem. Então, o ideal é vacinar, né, gente? Tem vacina contra a febre amarela? Tem. E a dengue, hein, professor? Como você pode ver, o agente causador aqui é o mesmo. É o Aedes aegypti. É o mesmo carinha aí que é responsável por transmitir o vírus para a febre amarela, para a dengue, para a chikungunya. Meu amigo, esse rapazinho, rapaz, eu acho que esse Aedes aegypti aqui, acho que foi o cão que mandou, sabia? Que o mosquito infeliz. Ave Maria. Então, olha os sintomas aí, galera. Febre alta, febre muito alta. Pessoas que têm dengue sabem disso. Dor de cabeça. Dor nas articulações. Pessoas que têm dengue ou tiveram dengue sabem do que eu estou falando. Sabe um outro lugar também que é comum? A dor retroorbitária, a dor atrás dos olhos. Dores atrás dos olhos, sintoma característico de pessoas que têm dengue. Tem que ter muito cuidado, né, gente? Tem que ter muito cuidado. Se você não tiver cuidado, a possibilidade de você
Graças a Deus, até hoje, eu nunca tive dengue. Já teve, Yara? Eu nunca tive dengue. Meu irmão, inclusive, está até com dengue nesse momento. Meu pai teve dengue. Eu não lembro se minha mãe teve. Não lembro. Mas eu, graças a Deus, nunca tive dengue. Mas vou dizer a você com sinceridade, não é uma doença tranquila, não. Boa não é porque doença nenhuma é boa, né? Mas não é uma doença tranquila, não. É uma doença que requer muito repouso, ingesta de líquido constante. Alguns casos, o quadro do paciente evolui tão rapidamente que é necessário que ele fique internado, por exemplo, no caso do meu pai. O quadro dele evoluiu muito rapidamente. Graças a Deus ele se recuperou, né? Mas o quadro dele evoluiu muito rapidamente. Muito. E aí ele teve que ficar interno. Não tem medicação que, que você possa ficar tomando o tempo todo, a não ser o soro. No caso do meu pai, ele teve que tomar soro mesmo, porque não estava conseguindo repor só com líquido. Agora, se você teve os sintomas logo no começo ali, você já procurou um médico, já fez o exame, já detectou, diagnosticou que é dengue, o ideal é que você volte para casa, que fique em repouso, que se alimente normalmente e que tenha uma ingestão de água, né? Soro, se você puder tomar soro, melhor, água de coco, melhor, meu Deus, é excelente, é o ideal. Faça isso, sabe? De 20 em 20 minutos, de 30 em 30 minutos, vai lá, toma mais um copo. Vai lá, toma mais um copo. É assim, sabe? Porque não tem outra maneira de você se recuperar. Infelizmente, tá? Muito bem. Gripe. A gripe, a famosa influenza. Gente, a influenza é a gripe que nós conhecemos. Nós temos, basicamente em circulação, 3 tipos de vírus. O H1N1, o H2, o H3N2 e o H3N3. Se eu não estou enganado, parece que são esses 3 tipos. Esses 3 caras aí são os vírus mais comuns da gripe, né? São os mais comuns. São esses carinhas aí. É o H1N1, o H3N2 e o H2N2, se eu não estou enganado. Eu acho que são esses 3 aí, né? H2N3 e o H3N2. É isso. E o mais comum, que é o H1N1, quer dizer, o mais comum não. O H1N1 é o da gripe suína. Lembra? Que lá em 2009 nós tivemos não chegou a ser uma pandemia, mas nós tivemos muitos casos, uma verdadeira explosão de casos de gripe suína, que nós chamamos, na época era chamado de gripe suína, hoje esse nome já não está mais, sendo utilizado, mas que a gente chama de influenza A. Lembra? Pois é, a influenza A é causada pelo H1N1. Aí nós temos 2 outros, que é o H3N2 e o H2N3, que também são cepas virais circulantes e que todo ano você tem a vacina. Professor, por que eu tomo a vacina e ainda assim eu gripo? Gente, isso acontece por uma razão simples. Não é difícil de você entender isso daí, não. É que, na verdade, gente, o que ocorre é o seguinte. Você toma a vacina, mas o vírus da gripe é um vírus muito mutante. Ele muda muito rapidamente seu material genético. E aí a célula as células imunológicas deixam de reconhecer que aquele vírus, você já tem uma resposta para ele. E, na verdade, é um novo vírus mesmo. Então, o organismo passa a apresentar
uma nova estratégia de defesa. E aí, meu irmão, é começando tudo outra vez. Infelizmente, algumas pessoas morreram de influenza A, H1N1. Infelizmente, inclusive um grande amigo meu. Algumas pessoas, não foram tantas assim. Nem se comparam, é longe de se comparar com o Covid, não tem nem o que discutir. Mas tivemos sim alguns óbitos, tá? E ela é perigosa. Agora, a gente tem vacina, todos os anos nós tomamos a vacina. Graças a Deus, ela não voltou mais com essa mesma, com esse mesmo poder, vamos dizer assim, né? Então, como sempre, como toda e qualquer forma, no, de contágio, né? A principal é através das gotículas de saliva, aquelas características, aqueles sintomas básicos que a gente já conhece de gripe, é um negócio chato, tá, Maria? Febre, coriza, tosse, obstrução nasal, falta de apetite, fraqueza muscular, cara, é horrível, né? Então a prevenção é se vacinar, é a melhor de todas, sem discussão, e evitar o contato com pessoas que estão doentes. Aí vem a tal da cachumba ou papeira, né? Que também tem como forma de contágio as gotículas de saliva, né? Sintomas clássicos do aumento da glândula parótida, que é essa que fica na base do pescoço, abaixo do osso mandibular, na base do pescoço. Volta para mim aqui, por favor, Yara, deixa eu mostrar para eles aqui. Aqui, ó, nessa regiãozinha aqui, ó, são as glândulas parótidas, tá? Então elas incham, elas inflamam, elas aumentam, ficam edemaciadas. E aí vem aquela história que as pessoas gostam de dizer no interior e que não é mentira. Professor, a papeira pode descer para o testículo, para o saco escrotal? Pode. A resposta é pode, tá? Pode sim. Então, você tem aí o aumento da glândula parótida, tem febre, né? As mães normalmente já identificando, deixam o menino em casa. Evitar o contato com pessoas doentes e principalmente se vacinar. É o mais importante de tudo, sem dúvida nenhuma. Sarampo, 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 tá aí. Não é? Nós temos aí o contágio através, de novo, de gotículas de saliva, né? Gotículas de saliva. Sintomas, febre, coriza, manchas avermelhadas, aquelas características lá do sarampo. A gente já sabe como é que é. A gente já sabe como é que é. Prevenção é evitar o contato com pessoas doentes. Não tem nem o que discutir. Não tem nem o que discutir. E tem vacinação contra o sarampo. Então você tem que fazer a vacina. Mãe, pai, não pode esquecer de levar a criança para vacinar. Não pode esquecer. A raiva ou hidrofobia. A raiva, pessoal, é uma doença viral que ataca cães. Os cães. Acontece que esses cães, quando mordem o ser humano, eles transmitem o vírus. Então, a mordedura de animais infectados é o que faz com que aconteça a transmissão do vírus para o indivíduo. Então, como os sintomas, nós temos o quê? Cefaleia, cara, dor de cabeça em quem foi mordido. Porque o ideal aí é que ocorra a vacinação tanto dos animais, porque aí se o animal for vacinado, ele não transmitirá a doença para o ser humano. Não tem como ele transmitir a doença para o ser humano. Por que ele não transmite? Porque ele está vacinado. Mas uma vez que o indivíduo, o ser humano, está vacinado, mordeu, ele tem que fazer o tratamento. A vacina principalmente. Dor de cabeça constante, dificuldade para respirar e vem aí o mais importante, sabe o que é? Ataques ou crises convulsivas. Tem que ter cuidado com isso. Olha, a raiva é uma doença grave. Você precisa ter muito cuidado, ou do contrário,
tá? Ela pode evoluir para problemas mais graves. Então, presta atenção nisso daí. Professor, como se dá agora a transmissão da rubéola? De novo. Gente, para doenças virais, o contágio direto com gotículas de saliva é uma das formas mais comuns de transmissão. Mais comuns. Então aí você já viu, ó, a raiva é através da mordedura do cão, né, dos animais de um modo geral, especificamente do cão, que é quem tem mais contato com o ser humano. Mas você tem várias doenças, cachumba ou papeira, né, onde a própria influenza, o próprio SARS-CoV-2, que eu não botei aqui, mas é um exemplo, poderia colocar, por aí vai. A rubéola tem uma preocupação extra. É que a mulher que está infectada, se ela estiver grávida, há a possibilidade de se transmitir via vertical, né? A gente chama de transmissão vertical, porque o vírus da rubéola, ele atravessa a barreira placentária. Ele consegue passar via materno-fetal. Então, assim, tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso aí, tá? Tranquilo, galera? Muito bem. Professor, o que é que eu tenho que ter de prevenção? Principal, a vacinação. Evitar ter contatos com doentes, porque a forma de contágio ela é muito fácil. Forma de contágio através de gotícula de saliva é uma das formas mais fáceis que se tem de fazer transmissão. E a herpes, hein, professor? Olha aí a herpes do tipo 1, a herpes do tipo 2, que a gente chama, que a gente tem a herpes de boca, né? Que ela é característica por causa, bem conhecida, né? Por causa da presença de bolhas formando uma regiãozinha circular na boca. Muito cuidado mesmo, de verdade, tá? Mas muito cuidado mesmo, porque a herpes, ela pode ser transmitida através, por exemplo, do beijo. Tem lá a sua namorada, seu namorado, e você beija sua namorada, beija seu namorado, e ele está com herpes, ele pode transmitir para o indivíduo, tá? Pode transmitir para o indivíduo. Cuidado, mas também e principalmente através do contato sexual. A relação sexual sem o uso de preservativo pode sim transmitir a doença. Então aqui, ó, por isso que uma das formas de prevenção é usar preservativo. E aí evitar o contato com pessoas que estão infectadas. Por falar em doenças que estavam, que a gente normalmente fala, ó, que doença aí tá erradicada? Gente, a varíola, desde o início da década de 80, ela foi erradicada do mundo. Tá? Existem, por informações que a gente tem, 2 cepas virais da varíola em 2 lugares diferentes. Se eu não estou enganado, parece que uma delas é os Estados Unidos. Professor, mas para que guardar isso se ela está erradicada? Exatamente porque pode acontecer de, por alguma razão, o vírus novamente voltar para o indivíduo e a gente ter como fazer a vacinação, a produção da vacina muito rapidamente, através dessas cepas virais. Então, é preciso ter muito cuidado com relação a isso. Eu também não posso erradicar, não. Totalmente, não. Como que eu consigo isso, professor? Você conseguiu a erradicação porque as últimas pessoas que pegaram varíola e depois foram vacinadas ou sobreviveram e as pessoas que ainda não pegaram foram vacinadas, essas pessoas, elas não pegaram mais. E aí o tempo vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, até chegar um momento em que você tem uma imunização de todos os indivíduos. Como o vírus deixa de circular, os novos indivíduos não têm nenhuma necessidade deles se vacinarem.
A varíola se caracteriza por isso aqui que você está vendo, esse monte de bolhas aí, né? Pelo corpo, espalhados pelo corpo. Foi a partir da varíola bovina que Edward Jenner começou a ensaiar ali a fabricação de vacinas. É importante que a gente diga isso. E a gente sabe que nos dias de hoje não há necessidade de você não ter a vacina contra a varíola, não tem. Mas, espero que não, esperamos todos que não, pode acontecer de ela voltar e aí ter a necessidade da gente ter que fazer essa vacina mais rapidamente. Se não tem cepa viral, é mais complicado. Volta para mim, Yara. Nós vamos para o intervalo já, 3 minutinhos e eu volto.